SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Começa aqui mais um Floripa em Foco do SINT, nesta semana com o atual coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o professor Aldoir Kremer. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos telespectadores desse programa TV Floripa. Um dia importante que a gente está aqui para conversar sobre fatos históricos, né, ocorridos no dia de ontem, toda uma luta. Bons fatos, né? Finalmente a luz brilhou no final do túnel. É verdade. Quer dizer que o parlamento catarinense derrubou o veto do então governador do estado, que não queria abonar as faltas dos professores na greve lá de 2012, né? Nós temos aí várias faltas que foram decorrentes de atividades da luta sindical, faltas que elas foram repostas no calendário escolar, inclusive pagas. Um dia emblemático foi em 2012, na greve de 2012, nós tivemos as faltas negociadas e abonadas, mas o governo retirou o dia da Assembleia que definiu pela greve daquele ano. Ele só tirou um dia de todos eles. Ele não considerou aquele dia, e ficou essa pendência, né? Desde 2012 nós tínhamos isso, e também as faltas da greve de 2015, né? Foi uma greve importante, 2015, de 60 dias, uma greve de 60 dias, uma greve que nós passamos 60 dias sentando com o governo para discutir a tabela salarial, a nova tabela salarial, um processo de descompactação da tabela salarial. O governo inclusive fez projeções, colocou inclusive no site do governo projeções sobre estudos sobre essa descompactação. Os professores até ficaram contentes na época. Mas não implantou. E no final de contas, quando o governo encaminhou, nós não tivemos resultado final, mas nós tínhamos estabelecido alguns patamares, né, para essa nova carreira, né, em negociação, em mesa com o governo, mas ao final o governo abandonou todo aquele debate que nós tínhamos feito, né, porque qual era a questão? Era estipular uma tabela salarial com níveis e referências, e estipulando quais eram os percentuais entre um nível e outro, na progressão da tanto carreira, horizontal quanto vertical. E o que o governo encaminhou para a Assembleia Legislativa foi novamente uma tabela com valores e não com percentuais, né? E isso inclusive é um problema, porque agora nós já estamos indo para o final da descompactação e nós ainda não temos uma tabela definitiva com relação a percentuais, o que é algo negativo. Com valores, ela ficaria congelada então, professor? O problema é o seguinte, quando você não tem estipulado fixo isso, né, quais são os percentuais, né, qual é o percentual de correção entre uma referência e outra, quando você não tem isso fixo, a tabela ela fica sem uma referência geral. Né? Então, quando você aplica, por exemplo, no reajuste do piso nacional, quando você aplica o valor no início, você já tem que também definir um percentual para todos, né? É diferente do que se você tivesse definido essa tabela, você também não teria o risco de novas compactações, né? Porque ela seria uma referência. Já previsto a progressão, né? Sim, já estaria definido qual era o percentual entre todas as referências, entre os níveis, quais eram os percentuais. E isso não está na lei, que era o que nós tínhamos antes de 2011. 2011 o governo revogou, né, a nossa tabela salarial da época, que era uma tabela estruturada, e é algo que nós pretendemos retomar, certo? Mas enfim, aquela greve foi uma greve então muito importante, foi uma greve de luta pela descompactação da tabela salarial. Saiu uma lei em virtude também dessa luta, né, a 668,
que ela, esse ano, inclusive, encerra um processo lá em 2015 previsto de descompactação. Não era, como eu já disse, né, aquilo que nós estávamos negociando com o governo, mas teve uma proposta. E as faltas daquela greve também eram um acordo que seriam abonadas e até o dia de hoje elas não estavam abonadas. Então, no final do ano passado, nós tivemos aí na Assembleia Legislativa aprovado emendas que resolviam esta questão, mas o governador Colombo vetou. E agora, no dia de ontem, foi apreciado esse veto, né, do governador Colombo. E para nossa satisfação, nós tivemos mantida a posição dos deputados, né? Parabéns aos deputados, né? Havia alguma dúvida com relação a alguns setores, se realmente confirmariam, mas o que ontem aconteceu foi uma repetição do que nós tivemos lá no final de 2017. Foi uma votação por unanimidade. Nós tivemos 33 deputados votando e todos eles votaram contra o veto. O veto foi derrubado por unanimidade, não teve nenhum voto contrário. Foi 33-0 o placar, né, dessa votação. Por que será que a própria base do governo votou contra nesse momento? A gente sabe das pressões todas que há. O magistério é uma categoria importante e a proximidade das eleições, não há dúvida de que isso influiu, né, na posição dos deputados. Agora, o que nós teremos será, então, o governador terá um prazo de 48 horas para publicar no Diário Oficial essa decisão de ontem. Se o governador não o fizer, o presidente da própria Assembleia Legislativa encaminha, né, essa publicação. E o que nós esperamos é que o governo, imediatamente sendo publicada essa decisão, que ele também coloque em prática, que ele assuma a decisão, né, unânime e tão esperada pelo Magistério de Santa Catarina, e que imediatamente também encaminhe administrativamente, né, as repercussões do que significa isso, que tem a ver com licenças prêmios que foram subtraídas, que tem a ver com alguns direitos, né, que foram impedidos em função de não ter ocorrido antes esse abono. O governador poderia ainda, se quisesse, entrar com uma ADIM? Sim, ainda haveria a possibilidade de um recurso do governo, né, de buscar discutir essa questão, de judicializar essa questão, de buscar na justiça. Nós entendemos pela posição do líder do governo na Assembleia Legislativa de que não é essa a posição do governo, até porque o próprio líder do governo orientou, né, a derrubada do veto. Então nós entendemos que essa é uma posição de governo, né, de assumir finalmente, né, essa questão que já deveria ter sido resolvida há tanto tempo, né, mas que finalmente então agora o entendimento da posição do líder do governo na Assembleia Legislativa é que o governo passa então a acatar essa posição, e isso é uma conquista importante da categoria, né? Não foi de graça, não foi algo dado, foi algo buscado, foi algo batalhado, foi algo que a categoria de fato, né, esteve há tanto tempo batendo na mesma tecla, e nós tivemos então esse resultado favorável no dia de ontem. O professor acha que esse dia foi histórico, é? Sim, eu considero que sim, porque faz bastante tempo que nós não tínhamos, né, uma decisão favorável, né, tanto a nível de governo quanto da Assembleia Legislativa. Infelizmente, ontem, durante a sessão, nós ouvimos mais uma vez que, mesmo agora na gestão Pinho Moreira, a educação não é a prioridade será outro setor, será a saúde e a segurança, né? E isso nos preocupa, porque o que nós temos acompanhado há anos aí por parte do governo de Santa Catarina é que ele tem retirado recursos da educação, né? Ele não tem, reiteradamente tem retirado os recursos da educação, não aplicando o que a Constituição determina, né? Maquiando as contas do governo para fazer fechar, né? Nós já falamos isso em outro programa aqui, né? De várias situações, a questão do ICMS da Celesc, que prejudicou a educação, né, por ter sido desviado. Como é que ficou essa questão? Aliás, está encerrado, o Tribunal de Contas
se manifestou ainda? O que nós temos visto também por parte do Tribunal de Contas é que ele não deixa de identificar o problema, mas, por outro lado, também ele não toma um encaminhamento, né? No ano passado, no ano de 2017, pela primeira vez nós tivemos um voto lá, né, pela rejeição das contas, né? E isso foi um sinal de que é possível que acabe do nosso ponto de vista, uma promiscuidade que há hoje entre o Tribunal de Contas e o governo, porque se o Tribunal de Contas verifica de que a lei não está sendo cumprida, o Tribunal de Contas deve pedir a rejeição das contas do governo, não a aprovação, né? Ainda mais quando é reiterado. Se fosse uma ou outra vez ter acontecido, tudo bem, mas a cada ano a situação se repete e o Tribunal de Contas também não atua, né? No nosso ponto de vista, não cumpre com a sua função, né? Que é punir aquela gestão que não aplica o que a Constituição determina, né? Então, é uma falha do nosso ponto de vista, inclusive também uma crítica que nós temos ao Tribunal de Contas, que deveria atuar de forma mais incisiva. E o professor falava que então agora governador Pinho Moreira, o vice que acabou de assumir, né, disse que a prioridade é educação e segurança. Ele não saúde e segurança. Ele não sabe, será que a educação está na base disso também? Obviamente que o resultado, né, de uma má educação é problemas lá na frente, na saúde, problemas com a segurança, né? Isso tudo está ligado, né? E nós esperamos sim que a educação comece a ser visto com maior prioridade, porque o que os governos fazem é atender, né, aquilo que salta mais aos olhos das pessoas e às vezes deixa de atuar, exatamente, deixa de atuar nas coisas mais estratégicas, nas coisas mais de fundamento, né, daquilo que realmente a longo prazo dá resultados. E é o caso da educação. Com certeza nós temos essa situação, que hoje infelizmente enfrentamos assim más condições das escolas, né? Nós estamos inclusive fazendo algumas denúncias de escolas que estão sendo sucateadas. O fato é que a escola vai se deteriorando e o governo não tem mantido as estruturas das escolas, não tem feito aquilo que é necessário para manter a escola. Então, para fecharmos, professor, esse ponto da vitória, né, da derrubada do veto do governador e o abono finalmente das faltas do magistério, o que isso então favorece? Nas licenças prêmios, na progressão da carreira, o que mais mesmo? Eu considero que essa questão ela tem um valor simbólico muito grande, né? Porque isso tem sido motivo dos trabalhadores na educação, né, de deixarem de participar de atividades importantes, né, de atividades sindicais importantes, né, deixarem de ter o envolvimento que vinham tendo, né, com o movimento pela educação de Santa Catarina, né, com receio porque foi usado como uma tática terrorista, de fato, né? De que não, você não vai porque você será punido, né? Qual é o nosso entendimento? Que a organização sindical ela é importante. A nossa atuação ela é reconhecidamente em defesa da educação, pelas melhorias da educação. Nós não somos um movimento contra alguma coisa, ao contrário, nós queremos melhorar a educação de Santa Catarina. E uma vez que o compromisso de repor o dia de trabalho, de manter as atividades pedagógicas na escola, ela é um compromisso assumido pelas escolas, pelos trabalhadores na educação. Então não há para que existir uma tática, uma forma de punição, né, para que impeça a organização dos trabalhadores da educação, que se dispõe a fazer todo o debate pedagógico, que se dispõe, né, a atuar no sentido de que as escolas funcionem bem. Eu acho que esse entendimento ele precisa também evoluir,
né, para que a gente tenha o espaço de todos os setores, né, da comunidade escolar, inclusive a organização dos trabalhadores na educação, das suas pautas, das suas reivindicações, né, da sua forma de encarar, inclusive sobre essa questão do debate pedagógico, que também é um dos aspectos que nós trabalhamos. O debate pedagógico é o que é ensinado aos alunos? É isso? Sim, é a organização escolar, é a questão do currículo escolar, é essa questão das reformas do ensino tão importante que a gente faça o debate nas escolas. Às vezes a gente deixa de ter alguma questão mais aprofundada por essas faltas de compreensão, essa falta de espaço, né, para que se possa promover o debate, que ao fim e ao cabo, né, o que realmente faz com que a educação ande para frente. Você está acompanhando o Floripa em Foco do Sint, hoje com o coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o professor Alduir Kremer, que acabou de nos falar, né, do dia histórico, que foi ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a derrubada do veto e o abono às faltas do magistério. E um outro ponto importante agora que a classe e a categoria vai enfrentar é mais uma campanha salarial, né? Vai ter uma audiência pública no dia 12 agora de abril, com quem mesmo, professor? Então não será uma audiência pública, será uma audiência entre os representantes do governo com o sindicato. Isso. Né? Nós, desde março, estamos buscando essa audiência, fizemos ofício pedindo audiência com o governador e posteriormente também um ofício ao secretário de Educação, e vínhamos aguardando um retorno desses ofícios, uma resposta. Então a resposta ela nos chegou, não é o que nós buscávamos, nós buscávamos um diálogo direto com o governador Pinho Moreira. Ele nos respondeu que está repassando para a CONER e a Secretaria de Educação, que é quem nos receberá no dia 12 às 16 horas. Esse CONER é um conselho, né, um órgão criado pelo governador Colombo, que é um órgão de negociação com as categorias de servidores públicos. Infelizmente, é algo que não tem dado resultado. É uma blindagem, na verdade. É uma blindagem que existe, né? Quando para o governador não receber, né, as entidades representativas das categorias, ele repassa, criou esse órgão, né, que é um órgão, vamos dizer assim, de amaciar, né, não dá para dizer encher linguiça, mas enche linguiça também. Infelizmente, o que nos deixou mais ainda assim céticos com relação a esse setor é exatamente a greve de 2015, porque foi lá que nós fizemos todo um debate com a CONER, né, sobre carreira, e o que quando foi para o encaminhamento na Assembleia Legislativa acabou não sendo levado em consideração, né, nos deixando muito céticos com relação a isso. Mas eles vão estar representando oficialmente o governo, né, e nós estaremos representando os trabalhadores na educação e levando a nossa pauta de reivindicação, né, que é a questão do reajuste do piso nacional, que é a questão da descompactação da tabela salarial, 10% previsto para este ano de descompactação, 50% aplicados em maio, 50% aplicado em novembro, e também a questão do nosso vale alimentação, que há muitos anos, né, ele foi congelado, ele não teve nenhum tipo de reajuste, né, o último reajuste ele foi de 100%, e é o que nós estamos pedindo, pelo tempo que o governo deixa deteriorar o poder aquisitivo desse nosso vale alimentação. Hoje, né, ele está em R$12. A gente sabe que R$12 por dia. R$12 para o dia que o professor vai para a escola, não é 30 dias de vale alimentação, não. São os dias de efetivo trabalho na escola. Os feriados, os dias que não tem atividade na escola são descontados, né? Então nós estamos reivindicando novamente 100% de reajuste para chegar num valor que dê no mínimo uma refeição econômica, né, de R$24, né? Nós sabemos que ainda ele é um valor extremamente baixo, mas é um reajuste de 100%. O que nós, na
na verdade, temos como meta é nos igualar ao Vale Alimentação da UDESC, né? Que ele aí é muito superior. Eu não tenho hoje o valor exato, né? Mas ele é justo, pelo menos. Ele não tem nada a ver com o que nós temos, né? O nosso objetivo é esse, mas que no momento a nossa pauta é um reajuste, né? Que minimamente estipule um valor que dê para comprar uma refeição econômica, né? De R$24, que hoje o nosso vale é de R$12, o que realmente não dá para comprar nenhum tipo de refeição. E o magistério tem database, professor? Então, a database, né, o que nós consideramos como database é o reajuste do piso nacional, que acontece no mês de janeiro. Então, no mês de janeiro nós tivemos 6,82% de reajuste, que não foi repassado, né? Inclusive o nosso piso estadual está abaixo do piso nacional, R$52 abaixo do piso nacional, o que faz inclusive com que o governo pague um complemento, né? Um valor de complementação para quem recebe abaixo desse valor dos R$52, ele complementa para aqueles trabalhadores de nível da base da tabela salarial, né? Não recebam menos. Por exemplo, os professores ACTs não habilitados, né, eles têm como referência este salário, então eles precisam ter o seu salário complementado em função de que o governo está com a nossa tabela salarial está abaixo do piso nacional. Então, a partir de maio nós teremos esse reajuste, né, mas nós teremos essa descompactação, mas descompactação é uma discussão de carreira, uma discussão de tabela salarial. Não é o reajuste anual, reposição da inflação, o piso nacional. Exatamente, né? Isso. É o que ficou muito claro, inclusive, quando do secretário de Educação, Eduardo Champs, foi para a Assembleia Legislativa em 2015, ele deixou isso muito claro, que isso nada teria a ver com a política salarial, de modo que, de fato, desde 2015, incluindo o ano de 2015, 2016, 2017 e 2018, nós temos aí 4 anos de congelamento do salário dos servidores da educação de Santa Catarina. Né? Isso nós consideramos extremamente grave, porque mesmo aqueles percentuaizinhos de descompactação, né, que foram 5% a cada ano, eles acabaram sendo aniquilados por essa política de reajuste zero. Nós, na verdade, perdemos poder aquisitivo e não tivemos, então, nem a reposição mínima, que seria a inflação, não houve nada, né? E o que nós, a cada ano, estamos brigando que se aplique o reajuste do piso nacional. E esse ano, como nós ficamos abaixo do piso nacional, foi algo dito pelo secretário que quando nós chegássemos a essa situação, os reajustes seriam concedidos sim na tabela salarial e mais uma vez não tivemos. Não aconteceu. Né, com o argumento inclusive do congelamento do orçamento dado para o ano 2018 e 2019, algo que nós também fomos muito contra, mas que foi aprovado no final do ano passado. E a gente está para entrar no famoso recesso pré-eleitoral, né? 6 meses antes não pode ser concedido reajuste. Isso não vale para esse caso do magistério, que tem que equiparar o piso nacional, né? Essa questão ela é um pouco controversa, né? Uma questão as perdas inflacionárias, ela não é reajuste, né? Mesmo assim, nós gostaríamos de que isso fosse resolvido dentro do prazo, ainda que não tivesse interferência com relação a isso, por isso que nós vamos fazer o debate também na reunião com o governo, né? Sobre essa questão do reajuste do piso nacional. Certo. E vai ser uma audiência com um número limitado ou vai haver caravanas do interior com professores? Não, será uma audiência de fato com a direção do sindicato, certo? E o nosso calendário ele prevê que nós nesse mês de abril faremos a visita às escolas, assembleias regionais e até o dia 10 de maio nós também teremos uma nova assembleia estadual, né? Que certamente o resultado dessa audiência e o que o governo vai nos respondendo terá a ver com quais serão os encaminhamentos dados nessas assembleias regionais e também na Assembleia Estadual. O senhor, que já é um sindicalista experiente, consegue antever qual vai ser a posição, mais ou menos, da categoria Estado afora? Eu penso que o governo não mantendo, pelo menos o que está estipulado em lei relativamente à descompactação da tabela salarial, obviamente que será uma forte reação da categoria do magistério.
E outra questão que também nos preocupa é a questão das contas do governo. Nós tivemos aí murmúrios, né, de que poderia haver atraso de salário ou coisas do tipo. E nesse sentido, nós, tanto no Conselho Deliberativo, na última Assembleia, tiramos uma palavra de ordem. É que se não tiver salário, não terá aula. É delicado isso, delicado. Uma última questão, professor. O professor citou que agora em maio vai haver 50% de um reajuste na tabela? É isso mesmo. Que já foi acordado há um tempo isso. Isso não se trata de um acordo, foi estipulado na Lei 668, né, que foi a proposta que foi o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, que estipulou, né, um processo de carreira do magistério de Santa Catarina. Foram uma série de modificações na carreira, né, transformou inclusive, abriu a possibilidade dos ACT serem contratados por hora, né, hoje o ACT pode ser contratado por uma aula, né? Então algumas coisas assim que foram negativas de fato, nós não tínhamos concordância, fizemos todo o enfrentamento lá em 2015, a greve e tudo mais em função disso, né? Mas que foi algo que foi estipulado em lei e que lá está previsto esse reajuste, né, para esse reajuste não, essa política de descompactação que aplicará a partir do segundo nível, do nível de licenciatura curta, o nível 2, né, 10% de descompactação. Em duas parcelas. Serão 10% sobre o vencimento. Né? Você tem o seu vencimento, 10% sobre esse vencimento. Para quem é do nível de magistério, os não habilitados, vamos dizer assim, né? Esse percentual será de 5%, 50% aplicado em maio e 50% aplicado em novembro. Né? Essa é que é a questão. Já não teve percentuais semelhantes aplicados em 2017 também? Não, lá foram 5%. Né? 5%. Os 5%. Mas era outra discussão. Aqui são 10% porque, como é o último ano de descompactação, ficou previsto lá uma espécie de gatilho, né, que se o gasto com a folha de pagamento não ultrapassasse 80% dos valores do Fundeb, do repasse do Fundeb, nós teríamos então esses 5%, certo? E isso se confirmou, nós estamos hoje abaixo, né? Os relatórios demonstraram isso, então por isso que são 10% para quem é do nível de licenciatura curta para adiante na nossa tabela salarial, são 10% em dois momentos, né? 50% desses 10% será aplicado em maio e os outros 50% em novembro. Muito bem. Então, para fechar, a gente reitera, né, de que no dia 12 agora de abril vai haver não uma audiência pública, mas uma audiência com o CONER e com a Secretaria de Estado da Educação para discutir justamente a campanha salarial do magistério. E o magistério, enquanto isso, vai organizar durante o mês de abril uma série de assembleias nos locais e vai culminar com uma grande assembleia aqui em Florianópolis no dia 10 de maio. A data não está marcada ainda, mas até o dia 10 nós teremos essa assembleia, nós vamos nos próximos dias estar marcando a data. Com caravanas vindo do interior aqui para a capital. Exatamente, conforme sempre nós temos as assembleias de toda a categoria. Pois bem, só resta convidar você, telespectador, servidor público, professor, que visite o www.sinte-sc.org.br para ter acesso a tudo que o professor Alduir Kremer colocou aqui e muitas outras informações, não é isso? Sim. A nossa luta, ela sempre vale a pena. O dia de ontem demonstrou que, cedo ou tarde, nós sempre podemos ter vitórias. Nós não podemos apostar na desesperança, nós não podemos apostar no abandono. Nós temos que acreditar na nossa profissão, acreditar na educação pública de Santa Catarina e irmos à luta para que a escola seja boa, para que o professor seja valorizado, para que a gente tenha uma educação pública gratuita, de qualidade no nosso estado. Parabéns, professor, pelo trabalho, pela disposição. Uma boa semana e até a próxima quarta-feira, 2h30 da tarde, aqui no canal 4 da NET de Florianópolis. Uma boa semana a todos.
SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.